Espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores da Conscienciologia, o programa Grafocons. E a partir do episódio de hoje, vocês que nos acompanham semanalmente verão uma sequência de entrevistas com as obras do professor Valdo Vieira. Valdo Vieira, que é o propositor da ciência Conscienciologia e Projeciologia e autor também dessa obra, a primeira obra do professor Valdo Vieira, Projeções da Consciência. E para abordar essas obras, a gente convidou os professores veteranos da Conscienciologia, professores autores também, e nesse primeiro episódio nós teremos a presença da nossa querida professora Malu Balona, ela que também é autora e tem 2 livros que devem estar na sua bucket list, aquela lista que a gente deve ler antes de dessomar, e os 2 livros têm entrevistas aqui no Grafocons, inclusive, que é Autocura através da Reconciliação e Síndrome do Estrangeiro. A Malu também é holomemorialista da Conscienciologia, o que com certeza vai trazer uma gama de conhecimentos ainda mais especial para a gente entender essa obra, Projeções da Consciência. Então, é com grande carinho que a gente gostaria de receber a Malu. Seja bem-vinda ao Grafocons, Malu. Obrigada, Carol, aos telespectadores da Grafocons, que tem também aí uma série de entrevistas memoráveis com vários autores da Conscienciologia, mas fico muito feliz e muito honrada de estar abrindo essa série especial de obras conscienciológicas assinadas por Valdo Vieira, que é um paracientista, propositor da Conscienciologia e de diversas áreas da ciência, diversas especialidades. Uma delas bem importante, que foi a de início, que é a projeciologia, ciência que estuda as experiências fora do corpo de uma forma histórica e técnica. Perfeito. E por falar em histórica, Malu, eu queria aproveitar a tua bagagem de pesquisadora da aula Memória da Conscienciologia para trazer para a gente, eu fico curiosa de saber os bastidores da escrita dessa obra e também, né, o processo histórico das edições, de como tudo ocorreu. Então, eu queria pedir para você compartilhar com a gente um pouco sobre esse processo histórico da obra em questão. Claro, o livro Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, esse é o primeiro título, tá? Depois ele foi um pouquinho modificado. Eu estou aqui com a primeira edição de 1981. Essa primeira edição é da editora Livraria Allan Kardec Editora, LAC, Editora LAC, de São Paulo. Foi a primeira publicação foi através dessa editora. Muito importante a gente falar das editoras, daqueles que materializam o pensamento dos autores. Isso aqui é um pensamento materializado, é uma experiência materializada. Então, isso tem um valor extraordinário. Por isso, eu fiz questão de citar. A primeira obra, ela apareceu em 1981. E, graças a essa primeira obra, que é um diário de experimentos pessoais que o professor Valdo Vieira faz, um relato bem sucinto, bem singelo, das suas próprias experiências no período do segundo semestre de 1979. É quando ele começa, então, a falar dos experimentos dele. Ele selecionou uma série e ele fez, então, comentários técnicos com fichamento sobre cada experimento. Clima, ambiente, o horário em que ele se recolheu, o tipo de fenômeno que ocorreu. Então, e o mais interessante dessa obra é um questionário de 100 perguntas que o autor faz aqui, ou seja, ele não se apresentou como um sabe-tudo, que tinha esgotado o tema da experiência fora do corpo, projeção consciente, desdobramento, o nome que a pessoa quiser dar. Ele enumerou 100 perguntas mais comuns que uma pessoa que tem a experiência poderia responder e contribuir para as pesquisas dele. Então, ela tem a data aqui, 1º de janeiro de 1980, ele já estava com esse questionário pronto, e a obra foi publicada em 1981. Isso foi tão importante dele falar desses experimentos, causou tanto impacto, principalmente os questionários que ele recebia a centenas, preenchido pelos leitores e leitoras, que ele, então, se viu na condição de criar uma primeira organização que reunisse essas pessoas interessadas e que pudessem comentar esses experimentos. Daí surgiu a primeira organização de pesquisa de projeção consciente, fundada por ele, Valdo Vieira, que é médico também, odontólogo, com essa formação,
E ele, então, reuniu ao redor pessoas interessadas, criou o Centro da Consciência Contínua. O que quer dizer consciência contínua? Seria a pessoa que tem o experimento projetivo e que sai do corpo desde quando ela se deita para dormir, e ela começa a sentir as primeiras manifestações da projeção, e ela continue lúcida durante todo o período, saindo do corpo e retornando sem perda de lucidez. Essa era a meta principal que ele tem, que é cara ao autor aqui nessa obra. Então, causou muita, vamos dizer assim, muita discussão, muita contribuição, polêmica, dúvidas, e, enfim, essa obra gerou uma instituição. Foi uma primeira instituição paternalista, porque era financiada pelo próprio autor, reunia um grupo reduzido de pessoas. Ela foi fundada em 6 de setembro de 1981, e eu tive o privilégio de, a partir de 26 de outubro de 1986, ainda encontrar essa primeira organização e trabalhar nela como voluntária até a criação da instituição maior, que nós vamos falar disso em seguida. Então, essa aqui foi a primeira obra, a primeira edição, 1981. Claro que ela esgotou bem rápido, foi necessário lançar uma segunda. Então, a segunda edição logo apareceu. A segunda foi de 1982, quer dizer, um ano depois a obra já reclamava uma nova edição. Ainda foi também da livraria LAC. E assim vamos. A terceira edição, ela já surge de uma editora que é aqui do Paraná, aqui de Londrina, a editora Universalista. Ela surge da editora Universalista, livraria e editora Universalista. Eu ontem tive o privilégio, nós estamos com essa data de hoje, gravando, né? Mas ontem eu tive o privilégio de falar com esse editor, que eu estava buscando uma entrevista com ele em História Oral, para nós justamente termos o depoimento, porque nessa época ele contribuiu muito publicando. Vale dizer, Carol, que nessas 3 primeiras edições, o professor, aqui na página 40, autor do livro, Valdo Vieira, ele fala: proponho o termo projeciologia para o campo científico que estuda as experiências fora do corpo. E ele colocava esse campo científico dentro da área da parapsicologia, porque era a área mais conhecida da época, da década de 1980, que estudava esses fenômenos. Agora, já aqui na terceira edição, na quarta edição, ele já fala que essa área é uma especialidade da conscienciologia. Sim. Aqui na página 40 já muda. Então, quem leu até a terceira edição, viu que a projeciologia, ele fez adstrita à área da parapsicologia por respeitar uma ciência que já existia na época. Mas aqui, nessa quarta edição, que é de 1992, ele já diz, não, o campo correto é a conscienciologia. Por quê? Porque a projeção é o fenômeno e a conscienciologia estuda o agente do fenômeno, a consciência. Então, esse histórico foi só para fazer essa introdução aqui para quem está nos assistindo, poder seguir um pouquinho como nasce uma pesquisa. E a gente vê na prática, então, essa ideia de verpom, né? Porque ele foi encontrando a verdade relativa do momento ali, né? Nesse termo, que é uma verdade temporária. Justamente, porque a verdade relativa de ponta, que você falou, a verpom, aquela de vanguarda, aquela ideia de vanguarda, aquela novidade, aquele fato impensado que foi trazido de outra forma, ele é temporário. Porque tudo na ciência é temporário. Se fosse religião, era outra coisa. Religião tem verdades absolutas e permanentes e nega os fatos ao longo do tempo. A ciência não. A ciência, ela recebe os fatos e ela renova a sua postura, a sua hipótese, a sua condução de pesquisa a partir dessa nova hipótese. Então, é uma verdade aberta. Isso é que é o mais importante. Quer dizer, esse livro, ele é considerado o que se chama na pesquisa e na ciência de incunábulo. O que é um incunábulo? É aquele livro que dali em diante apareceu aquela história. Então, a gente sempre procura a fonte original, o incunábulo, aquele que trouxe o primeiro livro de uma ciência, um marco, vamos dizer, pensenográfico de uma ciência. Tem vários nomes. A primeira publicação, o berço escrito, o início textual, tem vários nomes. Inclusive tem um verbete escrito da tua autoria que tem esse nome, né, Mal?
de tal importância eu dou a isso. Quem foi que escreveu isso pela primeira vez? Quem falou nesse tema? Foi publicado? É naquela fonte que você vai beber. Então, o pesquisador, o verdadeiro cientista, ele nunca acha que o universo começou a rodar no dia que ele descobriu a pólvora daquela ideia dele. Ele sempre vai às fontes. E o professor sempre foi um historiador nato. Ele sempre buscou as fontes da pesquisa. Então, é isso que nós achamos mais interessante. Dessa época em diante, já foi fundado o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia. Essa organização já foi uma associação civil, já foi bem mais profissional, com uma estrutura hierárquica, vamos dizer, obedecendo todos os aspectos legais, pessoa jurídica, uma escola para ensinar, tirar dúvidas sobre as experiências fora do corpo. Instituto Internacional de Projeciologia. Ela publicou diversas obras, depois já saiu também em inglês e em espanhol, a obra foi publicada, e, enfim, ainda pelo IPC, que aí se tornou Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, agregou também. Então, é muito importante a gente ver como uma verdade relativa de ponta cresce e se enriquece ao longo do tempo. E os desdobramentos dessa obra, né, Malu? Ela funcionou como esse conceptáculo de onde, depois dela, nasceram os tratados e outras obras que vieram explicar as perguntas, as dúvidas que você comentou aqui no início, que as pessoas não entendiam bem, né? Porque a gente vê que nessa obra a gente tem experiências, de certo modo, até simples, e experiências muito complexas, né? Como, por exemplo, a última experiência, que é um extrapolacionismo, a leitura, poder fazer a leitura dessa experiência, né, com uma consciência livre, que foi a experiência que o professor Valdo teve, cria um extrapolacionismo. E, né, então, os desdobramentos dessa obra, e essa obra como um conceptáculo, também ligado no processo extrafísico, né? A gente comentou há um tempo atrás sobre o vínculo com o pandeiro, até na tua experiência própria, né? Nesse momento. Então, se você pudesse compartilhar comigo um pouco mais e com quem está assistindo a gente aqui na TV Cognópolis sobre esses links, eu acho que seria muito, muito bacana. Então, nesse período, Carol, em que ele começou a fazer essa narrativa, 13 de julho de 1979. Não está, ele tirou algumas de ordem cronológica devido à importância fenomenológica. Então, ele tirou algumas, mas a maioria ele seguiu a cronologia. Aqui de julho, ele vai seguindo, julho, 18, e assim vai. Então, é a partir da metade do ano para o segundo semestre. E nesse período, 1981, já estava em plena atividade a Comunex, a Comunidade Extrafísica Temporária, denominada Pandeiro. Essa Comunex, ela começou a ser ativada como se fosse assim um grande centro de convenções extrafísicos para reunir os consciex que iriam ressomar e consciex já ressomadas para se reunirem e terem como se fosse assim um intensivão do período intermissivo, no curso intermissivo, as matérias mais interessantes e prementes para aquele momento evolutivo do planeta. Então, essas reuniões deram início em 1965. Então, em 81, elas estavam em plena atividade. E o professor Valdo estava projetado nesse período como um dos professores nessa Comunex. Ele reunia, ele era o elemento aglutinador, o atrator extrafísico. Por quê? Porque ele conhecia e tinha contato com todas essas personalidades. No meu caso, eu já estava ressomada, eu ressomei em 1946, no período pós-guerra, e é natural que a minha frequência a esse local fosse a partir da projeção, da consim projetada, que era o meu caso. E uma parte desse período, eu não estava mais, eu estive em Belo Horizonte, 65, 67 eu já me mudei para o Rio de Janeiro, já até onde eu morava era duas ruas de onde era o consultório do professor Valdo, como odontólogo, mas nós não nos encontramos aí naquele momento. Então, eu continuei no Rio de Janeiro e em 1979, quando o professor estava iniciando esses relatos, eu me mudei para a França. Eu fui para Nice, no sul da França, 18 de agosto de 1979.
Então, foi lá que eu tive a maior parte das projeções que hoje, passado não hoje, mas já há algum tempo, eu me dei conta de que eram em relação ao pandeiro e eram relativas a curso intermissivo. Como eu sou uma boa registradora e historiadora de mim mesma, dos fatos, dos parafatos, e isso eu faço desde sempre, não é de uma vida só, eu registrei projeções daquele período e por isso tive o privilégio de publicar. Eu publiquei na revista Consciência o valor de uma projeção consciente. Ela foi uma projeção de 1980 que eu tive lá, e depois, já conhecendo a Conscienciologia, 17 anos depois, eu pude aproveitar o conteúdo daquela experiência, quase que integral, dentro de uma vivência como docente, como professora, que capacitava professores de projeciologia através de um programa original que eu criei para fazer isso, capacitando vários outros professores que foram chamados orientadores, para eles poderem também replicar a capacitação docente em projeciologia e conscienciologia, que não existia, que ela era inexistente até então. Então, esses fatos mostram como um livro é vivo. Então, a matéria que está aqui não é matéria morta, letra morta. Além de registrar a experiência do autor, tem a experiência de milhares de outras consciências, consciens e consciex, que também sabem, vamos dizer, fazer a conexão. Eu digo que se eu tenho alguma especialidade ou habilidade, chama-se conexiologia. Essa é a minha principal habilidade. Eu sei conectar fatos. Eu estou lendo uma obra, eu faço conexão com dezenas de outras obras, eu escrevo nomes de pessoas, conexões que foram feitas a partir daquela obra, e eu prefiro livros antiquíssimos. Os livros atuais são muito interessantes, mas os antiquíssimos são muito melhores. Então, eu faço essas conexões ao longo da história com muita facilidade. Então, você vê, o livro Projeções da Consciência, que depois ele foi, vamos dizer assim, ele foi sendo aperfeiçoado, era diário de experiências fora do corpo físico, né? Não tinha nem o nome da consciência. Aos pouquinhos, o professor também mudou um pouquinho o título e foi atualizando, expandindo. Um livro, ele não é letra morta, o livro é vivo e é para sempre. E você, então, fazendo as conexões, a leitura é sempre nova. Eu tenho aqui uma edição que é o que eu gosto muito dessa terceira edição. Mas essa quarta edição é minha preferida. Ela está marcada de ponta a ponta, ela tem anotações sobre cada aula de projeciologia que a gente dava. Tem aqui na minha primeira anotação, aqui já tem o nome das aulas e os capítulos e páginas que eu usava nas minhas aulas para poder trabalhar com isso. Então, eu vejo que é fora de série essa condição. E eu ia comentar nesse sentido que essas obras que têm uma profundidade de conhecimento, né? Relatos projetivos que trazem essa imersão em uma outra atmosfera, traz isso que você compartilhou, de que você precisa reler, você precisa voltar e estudar, e ali talvez você encontre um trecho, um ponto, uma questão que você não percebeu na primeira, nem na segunda, nem na 50ª leitura, e você vai sempre aprofundando mais, né? Essas obras do professor Valdo e várias outras que a gente recebe aqui no Grafocons, muitas delas trazem esse caráter de profundidade em que você, sempre que está relendo, você sempre encontra algo novo, você sempre encontra uma forma de aprofundar mais, e às vezes você entende aquilo de uma outra forma porque você está em um outro momento, né? Faz sentido isso para você, Malu? Sim, porque o livro, ele acompanha o seu amadurecimento. Não é o livro que amadureceu, quem amadureceu foi você. O livro trouxe a ideia mesma, ela está aqui. Só que quando você leu, o seu entendimento era de um tamanho. E o cérebro humano, físico, ele exige muito esforço, vitalidade para poder funcionar. Nós temos o paracérebro, que é muito mais avançado, que é o modelo organizador desse cérebro físico, e o mental soma, que reúne as informações, a intelecção. Então, depois que esse paracérebro cresce, ele nunca mais volta ao tamanho anterior. E à medida que você relê a obra te leva ao crescimento, ela cresce junto com você, ela te acompanha. Uma das minhas favoritas aqui é o capítulo 36, A Caravana Lada, que é uma projeção do professor Valdo na China, em que ele assiste determinada cerimônia, mas projetado, assistindo
uma comemoração humana acontecendo na China, muito distante daqui, porque o fuso horário era diferente, ele deitou para dormir. Olha, foi no dia 27 de outubro de 1979, temperatura amena, umidade tal, recolheu-se às 7h22, e ele foi conduzido pelas consciências extrafísicas, que são os professores de evolução, os professores de projeção consciente. Então, ele está falando aqui de várias dessas personalidades que formam um elenco ou um para-elenco, é a nossa para-elencologia, é o professor Talmal e tantos outros que aparecem aqui, aparece a Serenona, aquela consciência muito avançada, que está dentro da categoria do Homo sapiens sereníssimos, que nós seremos no futuro, que o Valdo deu esse codinome de monja, por causa dos trajes que ela usava, não de freira católica, mas pelo contrário, até trajes parecendo sufi daquela região. Então, é bem interessante, cada projeção é um mundo de experiência para você ver. E outra coisa, visitar o planeta todo. Nós estamos vivendo uma época de recolhimento, distanciamento social, para muitos chamam de isolamento. Como nenhuma consciência fica sozinha nunca, porque quem pensa que mora sozinho não sabe o que está perdendo, porque não está sozinho. Nós temos companhias extrafísicas permanentes, que dependem das flutuações dos nossos pensamentos. Se o pensamento tem uma carga positiva, construtiva, edificante, sadia, as companhias serão do mesmo teor. Se as coisas são mais para o outro lado, também as companhias estarão lá. Então, nós vivemos em casas aparentemente fechadas, com paredes, mas todas elas são abertas, franqueadas ao público, porque existe a visão multidimensional. Esse então, livro essa visão descortinar, né? A visão multidimensional permite. Ela permite outras consciências. Quem dá essa permissão é a gente mesmo, a partir dos nossos pensamentos. Os pensamentos mais cosmoéticos permitem uma blindagem maior desse ambiente e companhias extrafísicas mais sadias. Se os pensamentos são de uma ordem, vamos dizer, de baixa condição ética, ou anticosmoéticos, a companhia extrafísica será similar. Então, é muito importante, quando o professor comenta aqui numa das suas projeções, que ele via um prédio de apartamento como se fosse feito de vidro, de cristal. Ele olhava lá dentro e via todo mundo se movimentando ao mesmo tempo. Por quê? Porque os para-olhos, a para-visão, a visão extrafísica de um outro veículo de manifestação que não é esse, que é o psicossoma, né, que foi chamado de corpo astral pelos antigos, então ele permite a visualização em raio-x de matéria física. Por quê? A matéria física não existe, é uma construção ilusória daqui dessa dimensão, é uma aglutinação de partículas. Mas quem está usando outro veículo mais sutil devassa esse ambiente. Então, muito importante a gente poder saber das habilidades extrafísicas que estão à nossa disposição. Período de isolamento, distanciamento social, o nome que a pessoa quiser dar, é período de desenvolvimento de autopesquisa, conhecimento íntimo maior, enfrentamento de conflitos que estão sendo empurrados para debaixo do tapete. É época da gente ter ouvidos para as nossas necessidades evolutivas. Quando a pessoa entra numa crise de ansiedade profunda, de melancolia, de que sei lá o quê, é hora de se perguntar: o que está me faltando evolutivamente? Porque se eu estivesse no meu processo evolutivo natural, que vim aqui para isso, eu estaria satisfeita, eu estaria preenchida nas minhas necessidades. Então, é a ausência de evolução pessoal que cria o sentimento de nulidade, frustração, ansiedade, insatisfação, melancolia intrafísica, ou melim, como a gente costuma chamar. Então, essa perda do sentido da vida é quando se perde o fio da meada da autoevolução. Então, quando isso se perde, a pessoa cai, porque ela sabe que ela não está cumprindo o seu verdadeiro papel, que é crescer, evoluir. E por que não? Ser feliz também. E nesse sentido do que você trouxe um pouco antes, né, das afinidades do pensamento, as afinidades pensênicas, né, que englobam os pensamentos, os sentimentos e as energias, eu me lembro de uma das minhas projeções favoritas aqui desse livro, que é o Giraus da Volitação, que é quando os amparadores dizem para ele: olha, agora você, daqui para frente, a gente não pode mais te acompanhar, você vai ter que ir sozinho. E nessa experiência ele vive diversos processos de assédio, processos, né,
patológicos, mas ele não se afiniza com esses processos, ele se mantém lúcido o tempo todo, né? Então, para mim, essa experiência é um exemplo, sabe? Eu li esse livro, eu fiz a técnica da saturação mental durante anos com este livro, com esta obra de cabeceira. E nessa questão dos giraus da volitação, eu tive experiência exatamente nisso. Eram aqueles mastros compridos, nós estávamos num ambiente que parecia assim que fosse para uma apresentação de um show. Então, nós estávamos naqueles mastros, rodando em volta deles, e nós incentivávamos aquelas consciências que estavam embaixo assistindo em mesas e aplaudiam como se fosse um espetáculo. E depois a gente as convidava a vir para que elas também experimentassem, que elas poderiam, porque elas não estavam sofrendo a ação da gravidade, que elas estavam usando um veículo diferente e que ele era propício a isso, mas dependia dos pensamentos que a pessoa tinha. Se ela tinha pensamentos de fracasso, que ela não ia conseguir, que ela estava pesada, ela não conseguiria realmente. Então, aquelas histórias infantis de Peter Pan, de Wendy, de pensamentos felizes, deixar a pessoa voar, tem muita razão de ser para a criança quando você está explicando a projeção consciente. Então, muito interessante esse capítulo que você citou sobre os giraus da volitação. Muito bem lembrado. Malu, a gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse uma reflexão para quem está em casa nesse momento, né? Você já comentou um pouco desse momento de isolamento social pandêmico, da importância da autopesquisa, mas eu queria deixar o espaço aberto para que você fizesse as suas ponderações e convidasse, né, o nosso público a continuar as leituras de casa, a continuar as autopesquisas, né? Principalmente também com a obra Projeções da Consciência, do professor Muito Valdo bem. Vieira. Você mostra a capa nova, eu mostro a antiga, a gente tem essa edição mais recente, e você também Intercâmbio tem de gerações. download gratuito, essa obra tem download gratuito na Editares, pelo link da Editares, você tem essa obra gratuita. A minha mensagem é do próprio autor. A gente vai disponibilizar os links aqui embaixo também, de todos os livros, para que as pessoas possam baixar as obras completas do professor Valdo Vieira. Ok, Carol, eu vou deixar uma mensagem do próprio autor aqui, que está na contracapa do livro. A projeção consciente permite à criatura substituir a crença pelo conhecimento. Acreditar ou desacreditar nos relatos torna-se secundário. Importante é aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos, porque o ideal será a pessoa interessada ter a própria experiência. Então, eu vejo que aqui ele chama para o chamado princípio da descrença, que é o princípio científico de não acreditar em nada. Não acredite em nada, nem mesmo que você acabou de ver e ouvir conosco. Experimente e tenha suas projeções lúcidas. É o que a gente deseja a todos. Perfeito. Muito bem. Queria agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez com a gente no GrafoCons, Malu, e queria convidar a todos que continuem as leituras em casa e que eu acho que a gente se vê nos próximos programas. Vem aí uma sequência muito bacana de entrevistas, então não se esqueça de se inscrever e de curtir os nossos vídeos, caso a nossa temática seja relevante para a tua autopesquisa. Então, queria agradecer a presença de vocês até aqui e nos vemos em próximos vídeos, próximas histórias, próximas leituras. Até mais!